Olá, boa tarde. Sou Mônica Rolfe. Estou fazendo esse vídeo a convite do projeto Espaço em Comum, que me chegou através da professora Janice Martins, para falar sobre a minha tese de doutorado, cujo título é Antes que se vuelva pedagogía, a criação de escolas como prática artística. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite, é um prazer e um exercício enorme falar da tese em 15 minutos, mas eu vou tentar. É, Essa tese, enfim, foi defendida faz mais ou menos um ano, exatamente em agosto de 2019, e foi, enfim, uma pesquisa, uma investigação sediada na linha de processos artísticos contemporâneos, aqui na UDESC, em Florianópolis, né, o lugar onde eu vivo desde o final de 2013. É uma pesquisa que nasceu ainda, assim, seu germe ainda vem da minha pesquisa de mestrado, feita na linha de História, Teoria e Crítica de Arte, no programa de pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS, e cujo título era algo como a virada educacional nas práticas artísticas e curatoriais contemporâneas e o contexto brasileiro. Naquele momento, enfim, enquanto eu estava pesquisando sobre o Educational Turn, foram me surgindo alguns materiais a respeito do fenômeno, de como esse fenômeno tinha se dado, né, como ele tinha surgido, e que tinha muito a ver com a criação de escolas por parte de artistas na virada ali do século XX para o XXI, nos primeiros anos de 2000. Eu fiquei muito fascinada com esse boom de escolas, o boom de artistas criando escolas, e comecei a fazer uma anotação paralela. Eu sabia que seria meu doutorado, fiz essa anotação paralela, deixei ali e comecei ao mesmo tempo a colecionar escolas, no sentido de fazer uma lista. Essa lista não começou comigo no período da pesquisa do mestrado. Eu topei com uma lista feita pelo Anton Vidocq por ocasião da Manifesta 6, a Bienal Europeia de Arte Contemporânea. Ele era um dos curadores e na publicação da Manifesta tem um texto dele em que ele faz uma lista de escolas, né, escolas de arte. É uma lista que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 colunas e deve ter ali 30, 40 escolas, talvez, todas gringas, com exceção, talvez, do Parque Lage. Tomei essa lista para mim e comecei a aumentá-la, a trabalhar nela, inicialmente de uma forma muito errática e muito de anotações nos meus cadernos. Ia topando com novas escolas, com artistas que estavam criando escolas, e comecei a anotar. Qual era o meu interesse nessas iniciativas, né, nessas experiências? O meu interesse era, sobretudo, entender como metodologias artísticas se convertem em pedagogias instituintes, e essas em escolas, né, que são organizações, são organismos, envolve uma série de outros fatores. Me parecia inicialmente que havia ali uma relação muito estreita entre prática artística, prática educativa, pensamento teórico, e ao mesmo tempo uma certa prática, o pensamento curatorial, na coisa também de organização e de apresentação desses projetos, né? A questão da gestão desses projetos, mas feita por artistas. Tinha uma série de coisas. A outra era... Eu comecei a olhar para cada um desses projetos que eu fui colecionando, listando, e fui tentando entender qual era a lógica de cada um. Então, tinham projetos que se apresentavam como escolas que se apresentavam, ou escolas criadas por artistas apresentadas como projetos de arte, escolas apresentadas por artista temporárias, mais longas, enfim, de longa duração, projetos apresentados que levavam o nome de escola, mas que, se a gente tirava o nome de escola, ele poderia ser outra coisa. Então comecei a me fazer uma série de perguntas iniciais que acabaram desencadeando o projeto do doutorado aqui em Florianópolis, que tinha essa particularidade. Eu não queria fazer em história e teoria, eu queria fazê-lo em processos artísticos aqui, porque é uma escola que me permite
esse tipo de pesquisa teórico-prática. A linha de processos artísticos me permite sediar a minha investigação de uma forma mais transversal. Eu poderia abordar justamente essas fricções entre educação, prática artística, prática educativa, artística e pensamento teórico nesse lugar. E propus, então, essa investigação. Enfim, contei com a professora Regina Melim como minha orientadora, que foi fundamental. E comecei essa investigação ali em 2015, com uma lista um pouco maior que a do Vidocli, de escolas, uma série de perguntas e uma vontade de entrar nisso. Então comecei primeiro um mapeamento grande de escolas, de experiências mais contemporâneas. E aí, em algum momento, comecei a andar para trás, a tentar entender, já que minha intenção, enfim, era entender como metodologias artísticas se convertem em pedagogias instituintes. Eu tinha que ir lá para trás, eu tinha que tentar entender as escolas, o surgimento das escolas de arte, as experiências dos artistas em seus ateliês e estúdios com os assistentes / aprendizes, né? Era uma série de questões que começaram a se abrir a partir da entrada no doutorado, que saíram de uma esfera contemporânea e foram, enfim, para a história da arte. E um tema pouco discutido na história da arte, né? Fico pensando que, assim como as exposições levaram muito tempo para serem discutidas e constituírem aí uma nova leitura para a história da arte, talvez as escolas de arte também. Está na minha tese de alguma maneira como uma provocação. Mas, então, essa pesquisa se deu através desse mapeamento, de muita tradução, porque não tinha material em português, e também de um espaço de experiência prática, que já vinha também de antes do doutorado. Coordenei o programa de educação da Bienal do Mercosul por quase 10 anos e nos últimos 2 anos eu atuei como curadora pedagógica da 9ª edição, onde um dos projetos chamava Escola Caseira de Invenções. Ali já tinha também, essa inquietação estava presente, né? Foi uma escola comissionada a um grupo de mediadores e mediadoras daquela edição da Bienal, e que justamente tinha essa pergunta, né, em que consiste fazer uma escola, né? Como é que você cria esse dentro da escola, né? Que características ela tem, como você habita, como você ocupa. Então, a provocação era dar um nome, era dar um título de uma escola, mas ela acontecer a partir de como eles a ocupassem. Depois, durante o doutorado, já aqui em Florianópolis, essa experiência prática veio através da Escola Extraordinária, um projeto que eu fiz com a Camila Nunes, pesquisadora, curadora e artista daqui, em que a gente convidou a Cris Ribas, a Dani Castro e o Fábio Tremonti para pensar essa noção de escola extraordinária, o que seria uma escola, né? Uma escola mais para aprender do que para ensinar, justamente uma escola para aprender a fazer escola, juntos. Isso durou alguns meses, em 2018, e gerou uma série de ações públicas, né? Públicas e outras, enfim, fechadas a grupos, né? Enfim, fora isso, uma série também de atividades, laboratórios, pesquisas práticas no formato de laboratórios, que eu fiz em diferentes lugares. Tudo isso, de alguma maneira, foi conformando essa tese, que na prática, a lista que eu falei, a lista do Vidocli eu não tenho mais aqui, mas a lista do Vidocli devia ter 2 ou 3 colunas, esses 30 a 40 nomes de escolas, e eu fui abrindo isso, esmiuçando, e virou essa lista que deve ter quase 200 escolas. Não dá para ver aqui, eu acho. E que começa em 1563 e vai até 2026. Porque foi a última escola, uma escola que ainda não aconteceu, mas que estava projetada para acontecer. E aqui uma lista, não é uma lista linear, no sentido de que todos os projetos aqui são chamados escolas, mas é uma lista que tem a ver justamente com essa pesquisa, né, com essas perguntas, né, quando é escola, quando não é escola,
eu nomino de escola, e se eu não nominasse, então eu fui nessa extensa pesquisa bibliográfica, encontrando, enfim, fazendo traduções, encontrando entrevistas, às vezes de projetos que não se denominavam escola, mas enfim, o artista que criou o projeto acabava falando sobre essa possibilidade, isso me interessava. E a tese foi se organizando inicialmente em 2 volumes, um que se chamava Antes que se vuelva a pedagogía e o outro que se chamava a criação de escolas como prática artística. No momento final de organização desse material, ela teria 3 volumes, um terceiro volume que seria só de imagens, imagens das minhas ações, experiências da escola extraordinária, de oficinas, de um laboratório que eu dei em Bogotá, na Colômbia, exatamente quando eu entrei no doutorado, cujo título era Antes que se vuelva a pedagogía, que é daí que surge a minha tese, que foi um laboratório onde eu experimentei muitas dessas metodologias que eu criei para investigação e para criação de projetos de arte, né? Assim, não só de arte, mas educativos. É uma metodologia em que a gente se depara com a criação de um projeto que tanto pode ser de arte, como pode ser de educação, como pode ser de investigação. O fato é que ele acaba surgindo de uma mesma série de perguntas, né? Essa oficina que eu dei na Colômbia e que, obviamente, acabou sendo incorporada pela tese, porque durante todo o período foi a metodologia que eu usei nas minhas ações e cursos e etc. Então, a tese como material, porque aí o que aconteceu foi 2 meses antes de terminar, né, a redação da tese, eu me dei conta de que esses volumes não funcionavam bem separados. A minha intenção era de que eles pudessem ser lidos sem ordem, mas eles não funcionavam bem. Enfim, seria mais teórico, outro mais literário. O Antes que se vuelva a pedagogía seria um volume mais teórico, de ideias, pensamentos, metodologias acerca disso, né? E a criação de escolas como prática artística era um volume mais literário, porque ele começou a ser organizado a partir das traduções dos materiais que eu encontrava dessas escolas. E aí eu me dei conta de que eu tinha um material riquíssimo, comecei a selecionar e criar uma espécie de narrativa a partir das metodologias e aspectos, características de cada uma dessas escolas. Fui construindo isso como um volume, mas aí ali nas vésperas de finalizar, me dei conta de que não funcionava bem. Fiz uma reunião com a minha orientadora, eu estava muito nervosa, porque parecia que estava tudo desandando. E ela me olhou e falou: Mônica, é só explodir um no outro. Assim, por que você não explode um no outro? E ela, quando ela disse isso, eu falei assim: mas é exatamente isso. Explodir um no outro significava fazer um único volume, bastante nada linear. É como se um volume ou um capítulo se explode dentro do outro. Então é uma tese que não está dividida, o sumário dela não está dividido em capítulo 1, páginas de tal a tal, capítulo 2, páginas de tal. Não, é assim: Antes que se vuelva a pedagogía, páginas azuis, a criação de escolas como prática artística, páginas brancas, não sei o que, fotos, não sei o que, páginas rosas, não sei o que, páginas verdes. Conclusão e introdução, páginas verdes. É uma tese que começa já direto com a introdução, ela não tem capa, né? E a primeira sessão dela são as imagens. Começa com uma imagem desse laboratório feito na Colômbia, e que era uma tentativa de definição escrita no chão da sala do que poderia ser pedagogia, e a gente ficou jogando com os conceitos, né? Saltando em cima dos conceitos deliberadamente. E com uma pergunta que a minha filha me fez no momento em que eu entrei no doutorado, que é: para que servem as escolas? E que eu nunca respondi efetivamente, e a tese, de alguma maneira, é uma tentativa de responder isso. Então, o primeiro, ela abre com essa série de experiências, né? Minhas, durante o período. Aí ela começa, depois ela é atravessada pela sessão Antes que se vuelva a pedagogía,
Antes de acabar essa sessão, já vem a outra sessão, que é a criação de escolas como prática artística, e essas histórias literárias, trechos traduzidos de cada uma dessas escolas. E logo em seguida, ela é de novo atravessada pela outra sessão, aí ela segue, e ela é como se ela fosse constantemente derrubada por si mesma. Até que ela termina, de novo ela tem uma sessão de fotos no final, as conclusões provisórias ou coisas que eu aprendi e desaprendi com a arte ao longo dessa investigação. São 20 itens, é uma conclusão feita em 20 itens. E conclusões temporárias ou coisas que este trabalho me ensinou, que é uma conclusão de mais 20 itens. E assim termina a minha tese. Infelizmente a gente tem muito pouco tempo para falar sobre ela. Espero que a gente possa, enfim, se ver em outro momento e conversar a respeito com ela, enfim, né, sobre uma mesa e com bastante debate. Obrigada mais uma vez pelo convite.